forma talvez mais didática, tá? A diferença entre 1.4, 1.8 e 2.1, se eu não me engano, que foi o último número divulgado aí. Oi? 2.3. 2.3. Então vamos lá. Em relação à dívida, o que a gente deve... basicamente, o que é a dívida do Atlético? Deixa eu tentar decompor a dívida aqui. O primeiro pedaço da dívida é a famosa dívida onerosa. É o que a gente deve para os bancos e aquele CRI que foi constituído para a gente finalizar a arena. Isso dá mais ou menos 900 milhões de reais, tá bom? Além disso, a gente tem uma dívida com o Profut, que é uma dívida de impostos de décadas, né? Que a gente assinou um termo com o governo, como todos os clubes brasileiros fizeram também, né? E que são 300 e tantos milhões de reais, 350 milhões de reais. E a gente também deve, aí quando eu falo dever, quando a gente compra um atleta, qualquer atleta, a gente não paga o atleta à vista, né? O atleta, ele é comprado parcelado em 2, 3 anos. Então nós já pagamos, sei lá, algumas dezenas de milhões de reais ou centenas de milhões de reais pelos atletas que a gente comprou ao longo dos anos, e ainda falta, tá, por volta de 200 milhões de reais. Então essa é a dívida do Galo. Compra de atletas, Profut e a famosa dívida onerosa. Somando essas 3 rúbricas, a gente chega no 1.4, ok? E o que é 1.8? 1.8, foi desconsiderado, né, o que a gente tem a receber de outros clubes. Então, quando a gente vende um Paulinho, por exemplo, para o Palmeiras, o Palmeiras vai nos pagar durante 3 anos. Ele está em dia conosco, mas tem parcelas vincendas, ok? Então, essas parcelas foram desconsideradas, é o que a gente chama de contas a receber. Então, nesse relatório, tem a dívida bruta, tá? E o contas a receber, ele não foi considerado. Ficou claro? E tem o último pedaço, que são as receitas antecipadas. É o relatório do 2.3. Como é que a gente fez a arena? A gente fez a arena com a venda dos camarotes, venda das cadeiras e os name rights, o sector name rights. Eles dão mais ou menos 500 milhões de reais, tá bom? Agora não significa que a gente deve 500 milhões de reais para ninguém. Nada mais é que um espaço, né, aquele assento que vai ser usado pelo torcedor pelos próximos 10 anos, né, que contabilmente isso fica numa linha de passivo. Eu não devo dinheiro para o torcedor, né? Eu adiantei uma receita que ele me pagou para ter direito de usar o camarote ou a cadeira durante 10, 12, 15 anos. Né? Então, naquele relatório de 2.3, ele considera esse adiantamento, name rights, Arena MRV, né? Foi adiantado, é um name rights de 12 ou 13 anos, se eu não me engano, né? Que foi adiantado para a gente construir a arena. Nós sempre dissemos, como é que vocês vão fazer uma arena de X milhões de reais? Vão vender camarote, cadeira VIP, name rights, e vamos chegar em 500 milhões de reais. Isso não mudou, né? Mas contabilmente isso fica numa rúbrica de passivo. E aí chega no 2.3, mas não significa que eu devo esses 500 milhões de reais, não devo isso para ninguém. O que a gente tem hoje é uma arena que, ao invés de a gente ter a capacidade de vender 45 mil ingressos, eu posso vender 37 mil ingressos, 38 mil ingressos, porque os outros já foram comercializados de forma adiantada. Ficou claro? E aí tem um material que vocês vão receber, estou vendo ali meu amigo Silas, que gosta muito dessa parte contábil, e que eu acho que explica com uma boa clareza a diferença de 1.4 para 1.8 e 2.3.